Irmãos, o Senhor Jesus desceu do céu. A Bíblia fala que Ele desceu do céu. É claro que não é um céu físico que está em cima, porque até no espaço isso é relativo. Mas a Bíblia usa essa expressão, né? Que Ele desceu do céu. O Senhor Deus se fez homem. Ele se manifestou a nós como homem, como ser humano. E com uma razão específica. Ele veio para nos ensinar o caminho de volta para Deus. O caminho do reino de Deus. O caminho do céu. E Ele trouxe a salvação para nós. Jesus falou, quem comer o meu pão, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, que é a ceia do Senhor, que nós celebraremos hoje. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a gente vai ser ressurreto para passar a vida eterna com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui nessa vida, e Deus deixa claro que a gente está aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui. Aqui nós viveremos 70, 80, 90, 100, 120 anos. Deus fala que o homem viverá 120 anos. E pronto, terminou. Mas existe uma vida eterna. O Espírito nunca morre. Essa eternidade ou é com Cristo, isso é chamado reino de Deus, ou é sem Cristo, pela eternidade. Isso é chamado de inferno. Mas nessa vida, nessa passagem, Jesus disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Deus diz assim, se você crer, você vai comer do melhor dessa terra. E o Senhor Jesus então veio e falou assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz e me seguem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus, nesse texto, em João capítulo 10, ele se refere a Satanás como o ladrão. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. É o que os ladrões físicos fazem. Mas eu vim, disse Jesus, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então, quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, você já tem uma promessa. A Bíblia tem mais de 2.000 promessas e a palavra de Deus fala que cada uma das promessas dele tem da sua parte o sim e o amém, através de Jesus Cristo. Sim, assim seja, por meio de Jesus Cristo. Então, uma das promessas é vida com abundância. Aleluia! Eu às vezes vejo pessoas tristes, sofridas, machucadas pela vida. As pessoas assim se tornam rancorosas. As pessoas assim envelhecem mais cedo. As pessoas assim adquirem até doenças. Os médicos dão nomes técnicos para essas doenças. Doença psicossomática. Vem de psique, alma, soma, corpo. Palavras gregas. Doença da alma que reflete no corpo. Tudo isso acontece quando alguém não consegue viver uma vida abundante. Mas Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Amém? A gente está aqui na casa de Jesus. E Jesus tem essa promessa para nós. E isso me deixou bem feliz, bem intrigado. Jesus, ensina a gente, dá algumas dicas para a gente, conta alguns segredos. Nessa passagem pela terra, como é que eu posso ter essa vida abundante? E o que seria uma vida abundante? Será que não é a gente ter felicidade? E aí eu parei para pensar, qual será que é a diferença entre alegria e felicidade? Você já parou para pensar nisso? A gente pergunta para alguém, você está alegre? Ou então a pessoa fala, puxa, hoje eu estou alegre. Não é? A alegria, ela é um estado passageiro. A gente fica alegre com uma boa notícia, a gente fica alegre com uma cura, a gente fica alegre com uma promoção financeira, a gente fica alegre com um presente, mas de repente pode ser que no dia seguinte você já não esteja mais alegre de novo. Por isso que a gente não pergunta para alguém, você é alegre? A gente pergunta, você está alegre? Você está contente, não é? Agora, a gente tem o costume de falar também, você está feliz.
Mas só que a gente também pode perguntar, você é feliz? Não é? Se você fala, você é alegre, parece o bobo alegre, né? É alegre. Não, eu estou alegre. Mas você pode falar, você é feliz? Olha, se você fizer isso, 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 você vai ser feliz. Eu acho que a vida abundante é quando a gente vive uma vida em que a gente é feliz. E na língua grega, onde o Novo Testamento foi escrito, em grego, tem uma palavra que pode significar tanto feliz como bem-aventurado, é a mesma coisa. Você pode ter uma vida feliz. Você pode se tornar uma pessoa feliz. Entende? Eu antes era triste, mas agora eu sou feliz. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Você entende? Amém? Felicidade. E já que Jesus disse que Ele veio para que a gente tenha vida, e vida com abundância, um dia Ele pregou um sermão, pregou uma palavra, pregou um ensinamento. Ah, se Jesus estivesse aqui pregando essa palavra. Então, pelo menos eu posso pegar as palavras dele e falar as palavras dele. Porque Jesus fez um ensinamento a respeito de como ser feliz. E ele falou 8 coisas que, se nós fizermos, isso nos fará felizes ou bem-aventurados. Já pensou se a gente puder ter acesso a esse rico material? 8 passos para uma vida abundante? Você não gostaria? Senhor, me dá essas dicas. Jesus, me ensina como ter essa vida abundante, como ser feliz. Então eu vou te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E olha que coisa abençoada e interessante. Desta vez aqui, neste caso, Jesus não está ensinando sobre pecado, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que agrada a Deus ou não, porque Jesus ensinou todas essas coisas. Jesus ensinou como expulsar demônios, Jesus ensinou como receber uma cura, mas nesse caso, Jesus ensinou aos seus discípulos como que eles poderiam ser felizes. Jesus quer que você seja feliz, porque Ele quer te dar uma vida abundante. Amém? Sem depressão, sem tristeza, sem doença psicossomática, feliz. Então, Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Aleluia. Se eu estivesse lá, ao pé desse monte, ouvindo o Senhor Jesus falando, ensinando isso, eu ia ficar tão maravilhado com esse ensinamento, que depois eu ia sair, e eu ia falar, ai, se eu soubesse, eu teria trazido uma caneta e um papel para anotar. Alguém anotou? Alguém anotou? Como é que a gente vai ter essa palavra de volta? Você já parou para pensar nisso? Como é que essas palavras ficaram registradas? Será que algum dos discípulos, será que algum dos 12, ele sabia taquigrafia? Ou ele escrevia tão rápido com letra de médico, como a gente fala? E depois, quando eles todos se reuniram, um deles falou, olha, fica tranquilo, eu anotei. Você acha que alguém anotou? Você já pensou como é que essa riqueza toda chegou até nós? Se eu converso hoje com você, amanhã eu não vou me lembrar direito do que eu falei. Se eu assisto uma aula hoje, amanhã eu não vou conseguir reproduzir aquela aula. Como é que isso aqui ficou registrado, irmão?
mais uma coisa para você acreditar em Deus. Deus fala que o Espírito Santo iluminou homens para escrever a palavra dele. Um dia, Mateus sentou, e Mateus, ele era escriba, ele era contador, ele sabia. Um dia ele sentou e o Espírito Santo falou, Mateus, comece a escrever agora. Estou usando as minhas palavras. Mas o Senhor Jesus disse assim, olha, um dia o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem todas as coisas que eu ensinei a vocês. E aí ele ensinou Lucas, ele ensinou Mateus, ele ensinou Marcos, ele ensinou João, e eles escreveram as palavras de Jesus. E Jesus quis que essas palavras chegassem hoje na sua mão, porque Ele quer que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, que você tenha vida abundante. O diabo quer ver você blasfemando, doente, murmurador. Jesus quer você feliz, bem-aventurado. Amém? Que você acorde de manhã, a primeira palavra seja bom dia, Espírito Santo. Eu aprendi a fazer isso. Eu já compartilhei isso com você. Hoje foi um dos dias que eu demorei um pouco para falar isso, porque tem dia que eu acordo um pouco mais cansado. Hoje foi um deles. E, ai, que coragem para levantar da cama. Sabe quando você põe o despertador 15 minutos mais tarde? Pior coisa. Não é? Aqueles 15 minutos que você dorme, acaba com você. E eu nem consegui dormir os 15, dormi 10, acordei de novo. E aí demorei para falar bom dia, Espírito Santo. Mas eu me recuso a levantar da cama antes de falar bom dia, Espírito Santo. Então, deu certo, eu fiz. Quando você é feliz, quando você tem vida abundante. Então eu quero compartilhar com você de maneira bem objetiva o que Jesus está ensinando para você. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Porque Jesus disse que, aliás, o apóstolo Paulo falou que o reino dos céus não vem com visível aparência. O reino dos céus está dentro de nós. O reino do céu está dentro de você. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o reino do céu dentro de você. E aquele que sabe que é espiritualmente pobre é feliz, porque dele é o reino dos céus. Ou seja, qual é o primeiro segredo que o Senhor Jesus está ensinando? Avalie a sua vida. Em vez de você ficar tentando preencher esse vazio que a gente tem, sabe o que muitas vezes as pessoas correm atrás da felicidade? Inconscientemente, é natural, a gente corre atrás da felicidade. E aí a gente vai preenchendo a vida com viagens, com compras, com carro novo. A gente preenche o vazio com bebida, com mulheres, com drogas, não é? E vai tentando preencher com trabalho, com estudo. Algumas dessas coisas que eu falei não são nada aconselháveis. Outras coisas são boas, são lícitas. Mas, irmãos, nenhuma delas traz felicidade. Traz alegria momentânea. Traz satisfação momentânea. Então, a primeira coisa que Jesus está ensinando, olha, felizes aqueles que sabem que são espiritualmente pobres. Quando você entende, o que eu estou precisando não é de uma roupa nova, não é de uma casa nova. O que eu estou precisando não é de uma distração, nem de uma diversão. O que acontece é que espiritualmente eu estou pobre, falta alguma coisa na minha vida espiritual. Amém? Porque nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então, quando você avalia a sua própria vida e percebe e reconhece que você precisa de alguma coisa na sua vida espiritual, você é feliz, porque daí você encontra o reino de Deus. Por quê? Você começa a buscar no lugar certo. Você fala, bom, se Jesus ensinou isso, se Ele é o Filho de Deus, se Deus fala através dEle, se Deus fala que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, então o Alexandre vai parar de buscar a felicidade em estudo, que é o que eu fazia, estudava muito, ainda estudo, mas é porque eu gosto, mas eu ficava sempre com vazio. Eu vou parar de encontrar felicidade nas coisas místicas, porque me atraíam as coisas místicas. Eu não cheguei aí para a maçonaria, porque eu acho, um julgamento meu, que uma das
coisas que talvez atraia alguém para ir para a maçonaria é o misticismo. Existe um certo mistério ali. Eu não cheguei a ir para a maçonaria, mas eu fui para muitas filosofias e religiões místicas, mas não encontrava felicidade. Até que eu falei, eu vou tentar em Jesus. Feliz quando eu percebi que eu era espiritualmente pobre e eu precisava dele. E eu comecei a buscar nele. Eu comecei a ler a palavra dele. Eu comecei a me reunir com o povo dele. Eu comecei a cantar os cânticos dele. Porque antes eu desprezava e zombava tudo isso. E aí sabe o que aconteceu? Eu consegui cumprir o primeiro passo para ser feliz. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é deles. Amém? Esse é o primeiro passo. Jesus ensinou 8 passos práticos. Você vai ver que interessante que ele não falou aqui sobre jejuar 40 dias, orar ajoelhado no milho, fazer caminhada até Aparecida ou até Santiago de Compostela. Não, ele está falando de coisas práticas. A primeira coisa, avalie a sua própria vida e reconheça que você precisa de mim. Ele fala, amém? Então eu quero te dizer que a primeira dica é, você precisa de Jesus. Reconheça isso. Qual é a segunda coisa que Jesus disse? Qual é o segundo segredo para ser feliz? Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Como assim? Como alguém que chora pode ser feliz? O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, olha, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa sincera, se você já está conectado no reino de Deus, quando você estiver angustiado, triste, abatido por alguma coisa, você vai ser consolado. Você vai ser consolado. E aí o Senhor Jesus então ensinou aos seus discípulos, olha, vocês não fiquem tristes, porque eu vou partir, mas é necessário que eu vá, porque quando eu for, Ele virá. Quando eu for, eu vou pedir para o Pai, e Ele vai mandar o Consolador. O Consolador que vai estar com vocês todos os dias. O nome do Consolador é Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Consolador. Jesus falou, nesse mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus não prometeu que a gente vai ter vida fácil aqui, não, irmão. Ele prometeu que a gente vai ter vida eterna com Ele, mas prometeu que toda vez que eu passar aflição aqui, eu vou ter consolo, eu vou ser consolado. Amém? Bem-aventurados, felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Você tem um ajudador, você tem o Espírito Santo para te ajudar, irmão. Tem aquele ditado, né, mesquinho, que fala que homem não chora. Jesus chorou, para mim é o suficiente. Ele que é homem, né? Isso que é homem. Mas sabe quando a gente fica dando uma de durão, fica represando a dor, e aí tudo que você adquire é uma gastrite, ou uma úlcera nervosa, porque você reprime a dor. Então Jesus está falando, seja sincero, você é de carne, não tenha um coração de pedra. Tem mulheres que são machucadas, se machucam porque são duras demais. Jesus fala, chora, filho, chora que você vai ser consolado. O Espírito Santo está aí para isso. Amém? Felizes os que choram, porque serão consolados. No reino dos céus é assim. Aí o Espírito Santo diz isso para o Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu aprendi uma coisa, que até quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque a graça do Pai está comigo. O seu amor me consola. Aleluia. Esse é o segundo segredo, coisa prática para colocar em prática, para ter vida abundante e vida feliz. Qual é o terceiro segredo que Jesus fala? Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Uma outra versão fala felizes os mansos, não é?
porque receberão o que Deus tem prometido. Irmão, a Bíblia fala de um homem que foi muito humilde, que foi muito manso. Foi o homem mais manso de toda a terra na sua época. Quem sabe quem foi esse homem? Moisés. A palavra de Deus fala que Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos. E a Bíblia fala também a respeito de Moisés que ele foi fiel a Deus em toda a sua vida. Ele foi fiel a Deus. Você sabe, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é mansa, se submete a Deus. Moisés foi fiel a Deus, ele foi obediente a Deus em toda a sua vida, por isso ele foi chamado de amigo de Deus. O Senhor Jesus se submetia a Deus. Ele falou, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu falo é o que o meu Pai me diz. Tudo que eu faço é o meu Pai que me capacita. Jesus é tão humilde, ele é tão manso. E um dia ele falou, olha, venham a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vou aliviar vocês. E aprendam de mim, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Felizes os humildes, felizes os mansos, porque vão receber tudo que Deus tem prometido. Então eu vou te dar um conselho. Deus é mais forte que você. Para de resistir a Ele. Simplesmente se entrega. Se entrega. Uma pessoa humilde e mansa em relação ao reino dos céus, que é o que Jesus está falando, uma pessoa mansa e humilde se submete a Deus, obedece a Deus, escolhe fazer a vontade de Deus. Qual é o benefício? Você vai receber todas as promessas que Deus tem para você. Qual é o resultado? Felicidade. Bom dia, Espírito Santo. Amém? Jesus podia ter parado aí, mas ele continua, tem mais. Qual é o quarto segredo para ser feliz? Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Aleluia! Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Outra palavra fala justiça. E por que justiça foi traduzido como fazer a vontade de Deus? Porque justiça, no hebraico, é tzedaká. Tzedaká é exercer a justiça de Deus para as pessoas. É a vontade de Deus que a gente exerça a justiça, exerça a misericórdia. Então, felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Porque Deus vai te deixar completamente satisfeito. A fome não é uma sensação muito difícil? É horrível, né? Fome de verdade. A gente aqui não sabe muito bem o que é fome de verdade. A gente não sabe o que é fome. A gente jejua 2 dias e fala, ai que fome. Isso não é fome, isso é vontade de comer ainda. Não é? Jejum de 2 dias é vontade de comer. A Bíblia fala que Jesus, tendo jejuado 40 dias, teve fome. Aí é fome. Né? Sede. Irmão, quando a gente está com sede... Os meus irmãos que foram para a África agora, eles foram aconselhados que eles só deveriam beber água comprada, água engarrafada, né? Água mineral. Porque nós não estamos acostumados com as bactérias de lá. Não é porque a água deles seja tão pior do que a nossa, é porque é falta de costume mesmo. Eu, quando fui para o Chile, eu tive diarreia por causa da água. Eu tive diarreia na Colômbia, por causa da água, tive em Maputo, acho que só, que eu me lembre. Então eles foram aconselhados, não bebe água. Mas teve um dia que eles estavam trabalhando, não é, Zé? E solo arenoso, clima muito seco, muito quente durante o dia, e cavando com a pá, e cada vez que eles jogavam uma pasada de areia para cima do buraco da vala do alicerce, aquela areia vinha em cima deles, e eles foram ficando com a garganta seca, que o pastor André disse que teve uma hora que ele não aguentou, ele esqueceu o bom senso, não tinha água, eles ainda não estavam sabendo quanto de água levar, acabou a água que eles tinham levado, o André falou, sabe o que, eu vou pegar essa mangueira mesmo, e ó na mangueira, beber água. No caso do André, Deus preservou, ele não teve diarreia.
Mas o que eu quero dizer assim, na hora da sede, sede mesmo, ele falou, vai a água que tem mesmo. Jesus está falando que quando você tiver essa sede de fazer a vontade de Deus, quando você tiver essa fome de fazer a vontade de Deus, quando você tiver como Jesus que fala, olha, a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Tanto é que quando ele estava no Getsemane, indo para a cruz, ele falou, Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, permite que eu não vá para a cruz, se for possível, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quando você tiver essa fome, essa sede de fazer a vontade de Deus, Jesus te fala, você vai ser feliz, porque você vai ser completamente satisfeito. Demais, não é? Quando a minha vontade for fazer a vontade do meu Pai, Ele vai me satisfazer. Jesus ensinou isso em outras palavras. Busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a vontade do Pai, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Você vai ser completamente satisfeito. Amém? Então, se tiver um dia, vou dar um exemplo bem pequenininho, bem pequeno. Um dia que tem um culto, e você sabe que você deve estar naquele culto, porque se você não for nesse culto, você só vai na semana que vem. E você já se conhece, já de repente, se eu não for essa semana, pode ser que daqui a uma semana, então já vão correr 2 semanas sem ir na casa do Senhor, pode ser que eu esfrie, eu já me conheço, Deus fala que é bom congregar, então eu não deveria faltar nesse culto, mas justo nesse domingo tem jogo do Corinthians. Irmão, não vamos falar o placar de hoje para não humilhar. Não vou poder no culto hoje, é jogo do Corinthians. Certamente, se você trocar Jesus pelo Corinthians, você ainda não tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. Amém? Busque em primeiro lugar Ele, tudo por Ele, para Ele. E sabe o que Deus te fala, filho? Você vai ser completamente satisfeito, você vai ser feliz. Aleluia! Esse é o 4º segredo. Qual é o 5º segredo? Felizes as pessoas que têm... Aleluia, esse é felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Por que, Jesus? Porque Deus vai ter misericórdia de você. Isso é um princípio do reino espiritual. O que a gente faz, a gente recebe. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, porque eles vão ter misericórdia de Deus. Eu tenho um exemplo de misericórdia da minha filha. Uma vez ela estava em São Paulo, se não me engano, saindo da faculdade e indo para o trabalho. Então, como ela faz a advocacia, ela estava com salto alto, com tipo blazer, roupa bem assim, porque ela precisava dessa roupa para trabalhar no escritório. Saindo da faculdade, tinha um senhor, um carroceiro, um senhor com uma carroça cheia de papelão. E na saída do Mackenzie, bem movimentado ali, bem movimentado. E tem muitos barzinhos, ficam lotados, um monte de jovem, um monte de moçada ali. E ela viu esse senhor, e eu não sei o que aconteceu, que a carroça dele tombou, e aquele papelão todo caiu na rua, né? Na rua, não na calçada. E ela percebeu, ela parou e olhou, e muitos homens, muitas pessoas, estava no momento cheio, estava na saída da aula. E todo mundo olhou, alguns viram, alguns até riram, mostraram, comentaram e continuaram bebendo a sua cerveja ali. E ela ficou tão incomodada com isso, que ela atravessou a rua. E eu falei o detalhe da roupa dela, porque eu acho que isso também é um detalhe importante, né? De salto ali, com aquela roupa. Ela começou a se abaixar e começou a ajudar o senhor a catar papelão. Deu 1 minuto, 2 minutos, apareceram vários homens. Deixa que a gente ajuda, rapaz, todo mundo ajudou. Ela só teve que fazer o catalisador, começou o processo. Mas quando ela me contou isso, ela comentou assim, eu falei, puxa filha, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É lindo. E sabe o que Jesus fala?
Se você fizer isso, eu vou ter misericórdia de você. Você vai ser feliz. Porque quando você precisar de misericórdia, eu vou ajudar você. E aí o Pai, que é o Todo-Poderoso, Ele vai enviar alguém para ajudar você. Deus pode usar qualquer um, em qualquer lugar do planeta. Então você vai ser feliz, porque aonde você estiver, se você precisar, você vai ter ajuda. Feliz? Demais, não é? Isso é o contrário do egoísmo, é o altruísmo. Acho que Jesus tem ainda mais um segredo para a gente. O sexto segredo. Felizes as pessoas que têm o coração puro, porque essas verão a Deus. Verão a Deus. Coração puro. Como é que é um coração puro? Às vezes é mais fácil a gente pensar como é que é o coração impuro. Davi, o rei Davi, teve uma fase da vida dele que ele teve um coração muito impuro. A Bíblia usa essa expressão, o coração do homem. O coração do homem é também na Bíblia chamado de o homem interior. É o seu espírito. É o espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O seu coração é o seu espírito. Davi teve uma época na vida dele que ele estava muito sujo, muito contaminado. E Davi, ele olhou para uma mulher casada, ele desejou aquela mulher. Como ele era rei, ele mandou chamar essa mulher, o nome dela é Batseba. Quando ele mandou chamar, ele ficou sabendo quem era o marido dela. E o marido dela era um dos 33 valentes de Davi. Davi tinha no seu exército 33 homens da elite, o BOPE do Davi. 33. Um deles chamava-se Urias. O nome da mulher de Urias, Batseba. Davi adulterou com Batseba. Coração bem impuro. Quando ele soube que Batseba engravidou, então ele armou um plano para matar Urias, para encobrir o negócio. Um abismo leva a outro abismo, diz a Bíblia. Então ele, depois do pecado da prostituição, ele planejou e consumou a morte do marido, que era seu amigo, um dos 33. Então ele adulterou e assassinou. Ele teve consequências muito sérias na vida dele por causa do pecado dele. Mas teve uma característica muito importante. Davi se arrependeu tanto. Quando ele reconheceu o pecado dele, ele se arrependeu tanto. Ele falou: Senhor Deus, não retira de mim o teu espírito, Senhor. Senhor Deus, devolve a alegria da minha salvação, Senhor. Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Ele se arrependeu muito. E aí, Davi aguentou as consequências do pecado dele, que foram muitas e muito sérias. Não é o assunto dessa palavra agora. E Davi voltou a ser um adorador como ele era. Ele continuou agradecendo a Deus. Ele continuou agradando a Deus. Davi voltou a ter o coração puro. Amém? Está entendendo? Davi podia ter ficado dali para frente o resto da vida um homem mau. A Bíblia chama de homem de Belial. Já que comecei mal, agora vou até o fim. Ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa esquiva. Não, ele se arrependeu profundamente. Ele pediu perdão, pediu misericórdia para Deus. Ele chegou um dia e falou assim: Senhor, por favor, me mostra. Se ainda tem algum pecado oculto em mim, me mostra, Senhor. Que eu não quero mais pecar contra si. Senhor, se o Senhor me lavar, eu vou ficar mais branco do que a neve. Me lava, Senhor. Isso tudo foi Davi que falou. Ele voltou a ter um coração puro. Ele voltou a ver a Deus. E Davi, então, foi chamado por Deus, sabe como? Um homem segundo o coração de Deus. Então Deus sabe que você é falho, Deus sabe que eu sou falho, mas Deus quer que eu busque pureza no meu coração. E se eu buscar limpeza no meu coração, eu vou poder continuar vendo o meu Pai. Amém? E só que tem um detalhe, você sabe muitas vezes como é que Deus limpa o nosso coração? Como é que Ele purifica a nossa vida? É na fornalha da aflição.
Se você quiser ser um filho ou uma filha mimada que faz as coisas erradas e nunca recebe punição, você vai ter um coração sujo, impuro, e você não vai ver a Deus. Você não vai ser feliz. Então, quando a gente passa por aflições, com problemas, a gente deve dar graças a Deus, porque Deus está purificando o nosso coração, para que eu possa voltar a ver a Deus. Amém? Muito lindo. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Então deixa Deus purificar o teu coração. Aceita a repreensão, aceita a correção e agradece a Deus. Amém? Pega como exemplo Davi, que teve o coração muito sujo, ele sofreu muito, mas ele foi purificado e foi chamado de amigo de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Jesus tem ainda um 7º segredo para a gente ser feliz. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Aleluia, eu quero ser tratado como filho de Deus. Você será chamado filho de Deus pelo próprio Pai. Se você trabalhar pela paz, se você for um pacificador. Porque se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então você tem a paz. Mas a paz não é para guardar para você, irmão. A paz só em você não produz nada. Já pensou? Eu sou um trono de paz e eu me assento no trono de paz na minha casa e curto a minha paz e compartilho a minha paz comigo mesmo. Adianta alguma coisa isso? Né? Que ridículo. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês têm paz. A minha paz eu dou para vocês. A paz que eu dou para vocês não é como o mundo dá, não. A minha paz eu dou para vocês. Então, quando vocês entrarem em alguma casa, a primeira coisa que vocês vão fazer naquela casa é dizer assim, a paz seja convosco. Porque eu tenho a paz. E quando eu falo a paz do Senhor, eu estou transmitindo a paz para você. Tanto que Jesus falou, se naquela casa eles receberem a paz ficará naquela casa. Se eles rejeitarem a paz, o que Jesus disse? A paz voltará para vocês. Uau! Então, a paz do Senhor não é um cumprimento. A paz do Senhor é uma ministração. É que a gente não tem consciência disso. Tem gente que até fala, passeou, irmão, passeou. Né? Passeou. A paz, irmão, a paz do Senhor. Eu tô te entregando uma coisa que eu tenho. Amém? E mais do que isso, na vida prática, tem um ditado do mundo que fala que quando um não quer, dois não brigam. Né? Se você for um pacificador, se você trabalhar pela paz, em qualquer ambiente, em qualquer contenda, em briga de marido e mulher, problema de pai e filho, problema no escritório, onde for, se você é um pacificador, se você é um que trabalha pela paz, você vai semear a paz. Sabe qual a melhor maneira de você quebrar uma contenda logo de cara? Me perdoa, irmão. Me perdoa. Lá no seu coração você está pensando assim, eu não estou entendendo isso, mas me perdoa. Porque sabe uma coisa que eu aprendi? O maior abençoa o menor. Quem é maior espiritualmente, cede primeiro. Perdoa primeiro. Só os grandes conseguem ser nobres. Viu, irmão? Seja um pacificador. Trabalha pela paz. Você não vai se arrepender. E Jesus falou que Deus vai te tratar como filho. Esse é o meu filho. Amém? Está tendo um problema lá no lar? O pai pode contar com você. Fala, o meu filho, ele é um pacificador. Vai dar tudo certo porque o meu filho está lá. Aleluia, toma posse. Felizes. E finalmente Jesus nos ensina um 8º segredo. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes aqueles que sofrem perseguições pelo reino de Deus, porque daí o reino é seu. Aqui Jesus já está falando de uma vida mais madura, uma vida cristã mais madura. Quando você já tem uma estrutura e uma maturidade para ser até injuriado, até perseguido
por amor do nome dEle. Tem uma palavra na Bíblia, lá em Coríntios, que diz assim: ei, por que você está gerando contenda entre os irmãos? Por que você não sofre o dano? Você mesmo. Por que você mesmo não recebe a injustiça? Você tem que estar pronto para sofrer por amor do nome dEle. E se alguém não te entender, se alguém zombar, porque você é crente, porque você é cristão, e você continuar sendo um pacificador, e você continuar abençoando, Deus fala que você é feliz. Você é feliz porque o reino de Deus é de você. Você está dentro do padrão do reino dos céus. Amém? Então, o final do sermão, Jesus explica o seguinte: a vida cristã não é fácil. A vida cristã é para gente valiosa, valorosa, valente. A vida cristã é para gente perseverante. A maioria das pessoas vão na igreja como crentes, molenga, pedinte, quer vida boa. Sabe quem oferece vida boa? Você sabe quem oferece vida boa? O diabo. O diabo oferece vida boa. Ele dá com uma mão e rouba com as duas, mas ele oferece vida boa. Um dia Jesus falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém, e quando eu chegar em Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado e vou ser morto. O apóstolo Pedro se apresenta e fala: Senhor, não permita que isso aconteça com o Senhor. E Jesus, que sabe todas as coisas, Jesus que sabe que nesse momento era Satanás falando através da boca de Pedro, Jesus não fala com Pedro, Jesus se refere a Pedro, mas fala: arreda de mim, Satanás. Porque você entende das coisas do homem e não das coisas de Deus. Você entende? Satanás queria oferecer vida boa para Jesus. Não vai para a cruz, não. Você vai lá, você vai sofrer. Arreda de mim, Satanás. Você entende das coisas do homem e não das coisas de Deus. Então, por favor, guarde isso finalmente, tá? Quem quer te oferecer vida fácil, quem quer oferecer para você dinheiro sem trabalho, é jogo, né? Dinheiro sem trabalho, é prostituição, é droga. Quem quer oferecer para você vida fácil é o diabo. É o diabo que chega para você e fala: o seu casamento está difícil, né? Você é bobo, rapaz. Troca uma de 40 por 2 de 20. É o diabo que quer oferecer vida boa. Jesus não fala isso. Jesus fala: você vai ter aflições, mas fique firme. E se você for afrontado por se manter no caminho do reino, você é digno do reino. E você vai ser feliz. Porque todas essas pessoas que aceitam o que Satanás oferece, eles têm uma alegria momentânea, têm um alívio momentâneo. Mas fala a verdade, a gente conhece. Doente, casamento destruído, vida destruída, não dorme, não consegue nem aproveitar o que tem. A palavra fala: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Oh, Senhor, felizes, felizes. O que o Senhor Deus tem para você é uma vida abundante. Eu posso te falar que se você conseguir cumprir esses 8 passos, se tiver difícil cumprir os 8, primeiro cumpre 1, cumpre 2, cumpre 3 e vai indo. E o grau de felicidade vai aumentando, o grau de vida abundante vai aumentando. E você vai ter saúde, vai ter paz, vai ter alegria e vai ter prosperidade. Porque isso é bênção. Brachá, bênção, é um pacote completo. Quando Deus criou o homem, a palavra fala: Deus abençoou o homem. Quando a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou a casa e a família de Obed-edom. O Senhor abençoa. O Senhor disse: abençoe o meu povo, Moisés. Eu vou derramar minha bênção sobre o povo. Então, o que é bênção? Brachá. Brachá é vida abundante. É vida plena. Bênção. Deus quer, Ele tem o desejo de derramar sobre a sua vida paz. Toma posse, tá? Paz, alegria, saúde
e prosperidade. E tendo tudo isso, vida longa. Quantas pessoas eu conheço, muitas pessoas eu conheço, que falam assim, eu não quero mais viver, para mim a vida já terminou. Eu não quero viver mais. Do jeito que eu vivo, eu não quero viver mais. Para mim, se eu for embora, eu prefiro. Você já deve ter conhecido alguém assim. Eu não quero mais viver. E alguns até chegam a dar cabo da própria vida. Porque não tem vida abundante. Mas se você tiver paz, alegria, saúde e prosperidade, então o Senhor te dê vida longa. Aleluia. Que aí vale a pena. Amém? É isso que Jesus tem para você. E eu quero fazer uma oração para que isso chegue na sua vida, chegue no seu lar. Amém? Essa é uma palavra tão simples, é uma revelação simples que Deus me deu. Na verdade, eu estava aqui com a minha colinha, esse pequeno livro, O Segredo da Felicidade. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. Eu sei que muitos, talvez a maioria aqui já tem esse pequeno livro. Coloque em ação. Releia, relembre. Essa palavra o Senhor me trouxe e reavivou tudo isso depois do infarto. Me parece que esse 1 ano e meio que eu tenho de vida agora, dessa minha segunda vida, tem sido tão melhor do que a primeira, do que os primeiros 54 anos. Eu acho que eu dei uma rejuvenescida até. Tão feliz que eu quis compartilhar isso com você. Isso não é meu, é de Jesus. Amém? Então eu quero orar por você agora. Eu quero passar essa unção para você. Eu vou passar para você a paz do Senhor. Você recebe? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero já chamar o Ministério de Louvor aqui, porque ele é digno de louvor. Vou estar orando por sua vida também, amém? Vamos orar? Vamos orar. Lembra que Jesus falou? Se você quiser a paz fica com você. Se você rejeitar a paz, ela volta para mim. Mas eu não quero voltar para mim, eu quero que ela fique com você. Então, abre seu coração agora. Abre seu coração para receber. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que essa palavra que foi semeada, que é uma palavra do reino dos céus, entre em cada coração, Pai. Pai, o Senhor Deus, o Senhor disse que o reino do céu não vem com visível aparência, porque o reino do céu está dentro de nós. Então, em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida agora a paz do Senhor Jesus, Shalom do Senhor Jesus, o príncipe da paz ministra sobre o teu coração paz agora. O diabo quer vir para roubar, matar e destruir a tua vida. Ele quer trazer pensamentos ruins para você. O diabo quer fazer com que você haja como um homem de Belial. Ele quer que você reaja como uma mulher de Belial, que é uma mulher má, um homem mau. Mas o Senhor Deus quer que você se comporte como um cidadão do reino dos céus. Então, em nome de Jesus, que você agora abra o seu coração e reconheça que você é pobre de espírito, você precisa do Espírito Santo de Deus. Fala mais comigo, Senhor, me ensina mais, me aconselha mais, me exorta mais, Espírito Santo. Fala isso para Ele. Eu ministro agora na sua vida fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fala para Ele, Pai, eu quero ser como Jesus. Eu quero falar, Senhor, a minha comida é fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero ter sede de fazer a Tua vontade, Senhor. Fala isso para Ele. Em nome de Jesus, eu declaro que você é um pacificador. Você vai trabalhar pela paz. Quando tiver alguém do seu lado começando a murmurar contra alguma coisa que aconteceu, e a murmuração é tão comum, você vai agir como um pacificador. E você vai aprender a dar graças a Deus por todas as coisas, porque essa é a vontade do Pai. Dai graças a Deus em todas as coisas. Amém. Pai, eu peço que o Senhor purifique cada coração agora, em nome de Jesus. E aí eu digo para você, se você tiver aqui para a fornalha da aflição, fica tranquilo, porque o quarto homem vai estar com você na fornalha. O quarto homem é Jesus. Pai, está tão difícil essa fase da minha vida, Senhor, mas eu creio que o Senhor está forjando em mim um coração puro, e eu quero, Pai, porque eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver, então purifica meu coração.
O Senhor Deus te capacita a partir de agora a ser uma pessoa agradecida. Agradecida às pessoas que te ajudam e te ensinam. Agradecida sobretudo a Deus, em nome de Jesus. E eu ministro agora sobre o teu coração uma força, uma capacidade da palavra que se chama resiliência. Em nome de Jesus, que a partir de agora, toda vez que você for afrontado, esmagado, torcido, quebrado, você vai se levantar de novo e falar: louvado seja o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Aleluia, você vai se levantar cada vez melhor, cada vez que você cair, porque você vai dizer assim: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Senhor Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, porque agora quem vive não sou eu, mas Cristo vive em mim. Eu ministro isso sobre a tua vida, eu declaro que essa é a geração daqueles que adoram a Deus, essa é a geração daqueles que servem a Deus, essa é a geração daqueles que andam contra a correnteza, em nome de Jesus, porque estreito é o caminho que leva ao reino dos céus e largo é o caminho que leva à perdição. Vocês são aqueles que entram pelo caminho estreito, em nome de Jesus. E eu declaro, por palavra do Senhor, que então, com tudo isso, você é feliz, você é bem-aventurado, você é próspero, você tem saúde, você tem paz, você tem alegria, e o Senhor te dê vida longa para ver e curtir os seus netos, os seus bisnetos, mas com saúde. Eu repreendo em nome de Jesus Alzheimer, repreendo demência, repreendo esquizofrenia, repreendo depressão, repreendo em nome de Jesus toda doença psicossomática, e eu ministro a paz, shalom sobre a tua vida. E o Senhor te diz: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara, aleluia. E eu digo em nome de Jesus, que a partir desta próxima manhã, porque cada vez que o sol se levanta é porque Deus continua sendo Deus, e amanhã cedo você vai dizer: bom dia Espírito Santo, aleluia. Dá uma salva de palmas para Ele. Amém. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Mas ninguém pode ficar de fora dessa festa, dessa bênção. Se a gente pudesse resumir numa palavra mais simples, numa frase só: o segredo da felicidade, o segredo da vida abundante é Jesus Cristo.